Bem, agora vamos entrar no tópico os pilares da doença. Para que uma pessoa fique doente, obrigatoriamente, ela precisa estar exposta a esses 4 pilares, ou 5 pilares. São os pilares da doença. 5 são os pilares da doença, 4 ou 5. Primeiro pilar da doença. Quando você estiver doente, saiba, esses pilares estarão presentes. Pelo menos 4 dos 5 pilares estarão obrigatoriamente presentes para que você fique doente. Primeiro pilar, toxicidade. Quando a gente fala em toxicidade, a gente fala em toxina, a gente fala em contaminação, a gente fala que o corpo está tóxico, ele está intoxicado, ele está sofrendo. Então, o primeiro pilar obrigatório para que uma pessoa fique doente é a presença de toxinas no corpo ou a presença de toxicidades no seu corpo. Bom, vamos ver aqui o que representa, o que significa essa toxicidade. Saiu em cadeia nacional a divulgação, isso foi no ano de... Parece-me que no ano 2016, 2017, é um dado estatístico sobre o índice de agrotóxico que o brasileiro está consumindo. O brasileiro consome, em média, 5,2 litros de agrotóxico por ano, alertam ambientalistas. Uma reportagem que saiu na EBC, Agência Brasil, no dia 3/12/2014 e saiu no Jornal Nacional, saiu em telejornais, essa informação, 5,2 litros de agrotóxico consumimos por ano. É muita coisa. Não é à toa que as pessoas estão morrendo de câncer. Não é à toa que as pessoas estão sofrendo demais. Por que será que as pessoas estão consumindo tanto agrotóxico? De onde vem tanto agrotóxico? Simples. Das frutas, das verduras, dos grãos, das carnes. Esses agrotóxicos, eles são riquíssimos em metais pesados, alumínio, chumbo, cádmio, tantos metais pesados. E as pessoas estão contaminadas. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás aí, ocorreu o rompimento de uma represa, a represa de Mariana, depois a represa de Sobradinho, lá em Minas Gerais. E essas represas, elas eliminaram, jogaram no mar milhões e milhões de toneladas de metais pesados. Os peixes comem esses metais pesados e os homens comem os peixes. Eu posso lhes garantir que pelos próximos 200 anos os peixes estarão contaminados, peixes dessa costa brasileira estarão contaminados. Então, recomendo a você deixar para comer peixe só após 200 anos. Evite comer peixe antes de 200 anos, porque até lá os peixes estarão contaminados. E aí nos deparamos com os rios. O que dizer dos peixes dos rios? Os peixes dos rios também estão contaminados. Indústrias, dejetos das cidades estão contaminados. Não são de fato confiáveis. E o que dizer dos peixes de viveiros? Aí você tem que analisar. Muitos viveiros, os peixes consomem ração que tem fezes de porco. E fezes de porco é algo altamente contaminado. Por germes, tem que se ter cuidado. Enfim, nós estamos sendo contaminados com metais pesados. Mas aí tem uma outra fonte de contaminação por metais pesados.
Essa fonte abrange, na sua grande maioria, as mulheres. Mulheres que, por natureza, são um pouco vaidosas. E essas vaidades, na vaidade, essas mulheres pintam cabelo, pintam unhas, se maqueiam. Todos esses produtos riquíssimos em metais pesados. Como se não bastassem, utilizam os desodorantes axilares, ricos em alumínio. Desodorantes axilares, os rolões, os sprays, riquíssimos em alumínio, que é um metal pesado. Numa área axilar. E essa área axilar está próximo às mamas. E essas mamas sofrem com nódulos, com câncer. Não é à toa que as mulheres têm tanta facilidade para câncer de mama. Toxicidade corporal. Vamos avançar. Estamos falando sobre os pilares da doença. O segundo pilar da doença é a desnutrição. Mas como assim desnutrição? Nós comemos muito bem. Nós enchemos sempre a barriga? Pois é, enchemos demais a barriga e estamos desnutridos. E sabe por que vivemos desnutridos? Porque não comemos o que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa de nutrientes e os alimentos que estamos comendo não estão nutrindo o nosso corpo. Então comemos e o nosso corpo continua com fome. Nossas células continuam com fome, portanto, desnutridas, fracas. Vamos dar aí um exemplo de alimentos que gera desnutrição. Refinados. Os refinados não nutrem bem o corpo. Enlatados, empacotados, industrializados. O nosso corpo não reconhece bem esses alimentos. São alimentos, mas o nosso corpo não reconhece bem. Agora imagine uma célula tóxica, uma célula intoxicada, uma célula desnutrida. Facilmente essa célula vai entrar em disfunção. E essa disfunção é o próximo pilar da doença. Uma célula desnutrida, uma célula intoxicada, ela não vai funcionar bem. Uma vez que ela não funciona bem, ela obviamente entra em disfunção e fica susceptível a processos inflamatórios, a processos infecciosos e a processos degenerativos. Então, a degeneração é um outro pilar da doença. Primeiro, a célula fica intoxicada, desnutrida, ela entra em disfunção. Com isso, pode sofrer processos inflamatórios, infecciosos e processos degenerativos. Nos deparamos hoje com o conceito de bactérias pseudo-resistentes. As pessoas têm até medo de ficar hospitalizadas no hospital, agora essa pandemia, esse vírus aí, todo mundo com medo. O fato é que pessoas jovens têm mais resistência, pessoas idosas menos resistentes, com um sistema imunológico mais debilitado. Alguns jovens que porventura estejam com um sistema imunológico muito debilitado, esses jovens vão sofrer mais. Então nós temos que cuidar de nossa saúde para estarmos sempre resistentes, e aí estaremos resistentes a vírus, a bactérias, não importa a gravidade deles. Um outro pilar para a presença de doenças é exatamente a poluição eletromagnética. Nós somos circundados de poluentes eletromagnéticos. É o micro-ondas, antenas de Wi-Fi, antenas de rádio, antenas de TV, antenas de parabólica, torres. E nossos filhos hoje vivem vidrados, quando não na TV, no tablet ou no celular, sofrendo ondas eletromagnéticas dia e noite, vão dormir com o celular
próximo à sua cabeça, na cabeceira da cama, muitas vezes coloca para carregar no quarto. Então, se você quiser minimizar os efeitos deletérios das ondas eletromagnéticas, algumas dicas para você. Primeiro, joga no lixo o seu forno micro-ondas. É um veneno, gera um alto teor cancerígeno, essas comidas de forno micro-ondas, elas podem facilmente promover câncer no seu corpo. Então, risque, delete forno micro-ondas. Uma grande dica para você: não permita que seus filhos fiquem grudados em celular por muito tempo, é uma outra dica. Se você precisar falar ao telefone, utilize um fone de ouvido, é melhor do que o celular ficar grudado no seu ouvido. E aí são algumas dicas para se prevenir das ondas eletromagnéticas. Uma outra dica: não deixe o celular ligado no seu quarto. Desligue o celular ou coloque ele em outro recinto na tomada.